Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre os trabalhos da nossa casa, agradecer todos aqueles que colaboram, direto ou indiretamente, com o seu tempo, com recursos, da forma que for. Principalmente até o tempo, porque o tempo, os recursos uns têm mais, outros menos, mas o tempo, todo mundo tem o mesmo número de horas por dia, o rico, o pobre, o doente, o são. Então agradecer aqueles que colaboram com os trabalhos, né? A gente tem às terças-feiras assistência aos moradores de rua, tem a cesta básica, tem o trabalho que a Maria José faz com as mãezinhas, dos enxovais, tem o nosso bazar. E tudo isso, tudo que a gente arrecada é não só para as despesas da casa, mas também para as ações de caridade que a gente faz, porque o propósito nosso, né, como Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Também falar um pouco sobre a evangelização, os cursos que nós temos aqui na casa. Porque o Espírito da Verdade, ele disse o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. A nossa evolução, ela está alicerçada em 2 pilares, que é a evolução intelectual e a evolução moral. Então, é muito importante também o lado intelectual. O conhecimento é o que vai nos dar segurança, é o que nos vai dar consolo, é o que nos vai tirar o medo, é o conhecimento que vai nos mostrar o caminho do bem, o caminho a ser seguido, porque para a gente seguir o caminho correto, a gente tem que saber qual é o caminho a ser seguido. Então, a gente tem aqui, para quem está começando, às terças-feiras, às 16 horas, né, Ale? 16 horas a iniciação ao Espiritismo. A gente tem às quintas-feiras o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem... o Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante, porque o Espiritismo, a bem da verdade, ele não trouxe nada de novo, moralmente falando, que o Evangelho não tenha trazido. Ele simplesmente trouxe uma nova forma de interpretar o Evangelho, uma forma clara, lúcida, racional. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento. Aí temos o curso no sábado do Livro dos Médiuns, esse já para quem está mais adiantado, e aos domingos, para quem não pode vir, o Diego, às 19 horas, dá um curso que vai intercalando capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, online. O nosso estudo também é presencial, é online, às quintas-feiras do Evangelho, e esse estudo você pode entrar quando quiser, porque ele é cíclico, quando termina, começa de novo o livro. Então eu convido a todos que participem, que se aprofundem, porque a palestra a gente vai ter uma ideia, ter a noção da doutrina, mas é preciso aprofundar os conhecimentos. Então nesse momento eu convido a todos a fechar os olhos, levar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus e agradecer aos bons espíritos aqui presentes, os mentores da casa, os nossos mentores, os obreiros do plano espiritual, por toda essa bênção, essa luz que derramam sobre nós, essa luz da doutrina espírita, que brota direto da fonte do Evangelho, direto dos ensinamentos do nosso Mestre, que ele é o único Mestre. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for seguindo o exemplo de Jesus. Então que possamos cada vez mais tentar imitar, tentar seguir os ensinamentos de Jesus, que nós manifestamos sempre na forma da caridade, do amor ao próximo. Que os bons espíritos também inspirem a nossa palestrante de hoje, a nossa querida Eliana, para que ela possa trazer tudo aquilo que ela se preparou, que ela possa tocar o coração de cada um. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite a todos. Já combinei com o Diego aqui, com os amigos espirituais. Quem veio hoje já tem passagem direta para a Colônia Esperança e para o nosso lar, porque enfrentou muito frio, né? Chuva para estar aqui, então já estão compradas as passagens. É só pegar com o Diego aqui no final da palestra e já está garantido. Também, tá tudo garantido. Hoje a gente vai falar sobre o tema Para Deus tudo é possível. E para falar sobre esse tema, né, que está em Mateus capítulo 19, versículo 23, ele vai do 23 ao 26. Antes, tem um conto húngaro para tentar explicar mais ou menos o que seria a tentativa da gente compreender Deus, né? Porque quando nós vamos tentar compreender, o Espiritismo vai dizer que ele é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas e que a gente não tem condições ainda de compreender ou entender Deus, mas que a gente pode senti-lo. Então esse conto vai falar mais ou menos o que seria uma metáfora, né, para a gente entender Deus. Então ele vai dizer assim: no ventre de uma mãe, então, haviam 2 bebês. O primeiro bebê está lá conversando com o outro e vai perguntar: você acredita em vida após o parto? E aí a gente transporta como se fosse para o Espiritismo. Você acredita em vida após a morte? Então, esses 2 bebês dentro da barriga da mamãe conversando, né? E aí ele pergunta e o outro responde: é claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. O outro bebê diz: bobagem. Que tipo de vida seria esta? E aí o outro bebê responde: eu não sei, mas haverá mais luz que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. E o outro bebê diz: não, imagina, isso é um absurdo. O cordão umbilical nos fornece toda a nutrição e tudo mais que precisamos. O cordão umbilical é curto e não pode nos dar mais nada além do que isso. A vida após o parto está fora de cogitação. O segundo bebê continua insistindo: bem, eu acho que alguma coisa talvez seja diferente. Acho que algo há diferente do que aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse local físico. E aí o outro bebê diz: é bobagem. E além disso, se há realmente vida após o parto, por que ninguém jamais voltou de lá para contar pra gente? E aí o outro bebê responde: bem, eu não sei, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. O primeiro bebê responde: mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existe, então onde ela está agora? Eu não vejo nenhuma mamãe. O segundo fala: ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos. Sem ela, este mundo não seria e não poderia existir. Com certeza, a mamãe deve ter nos criado. Disse o primeiro: bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. E o segundo bebê responde: às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir a sua voz amorosa. Então, esse conto húngaro é uma metáfora, né? Como se nós fôssemos esses bebês tentando entender e adivinhar o que seria Deus. E tudo que há além, né, do que eles conseguem enxergar.
Então a gente vê ali a barreira física, né? Tudo que eles conseguem enxergar, o cordão umbilical, o interior da barriga, mas eles não conseguem ter o contato da mamãe, não conseguem ver o exterior. E assim nós também, talvez estejamos nesta gestação, somos essas crianças espirituais, tentando decifrar ou entender quem é papai ou mamãe, que seja, né? Esse ser, né, que nos criou. Então essa parábola, ela vai contar mais ou menos o que seria a gente tentando compreender Deus. Mas de qualquer forma, o intuito é falar que se a gente não consegue ainda compreender Deus, se a gente não consegue entender, basta sentir, né? Se a gente ficar em silêncio, se a gente se aquietar, a gente consegue sentir o seu amor. E às vezes a sua voz amorosa através, né, das circunstâncias, das pessoas, dos poemas, dos sentimentos. É preciso que a gente aquiete o nosso coração. E então Jesus vai começar a explicar aqui também nessa parábola sobre as possibilidades de Deus. Por que tudo é possível, né? Então primeiro a gente vai entender o contexto. O contexto dessa passagem está nas posses do reino de Deus, mas para entender ela, eu vou precisar ir na parábola do jovem rico, porque é a explicação da parábola do jovem rico. Então, Jesus vai explicar, né, que existia alguém nas proximidades, e aí vem o jovem rico e pergunta: Mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Ele, porém, lhe disse: O que me perguntas acerca de bom? Jesus respondendo: Um só é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. E aí ele vai falar quais mandamentos? Jesus vai falar: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra pai e mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o jovem lhe diz: guardei todas essas coisas, que falta ainda? E aí Jesus responde: se queres ser perfeito, vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. E o moço, ouvindo essas palavras, saiu entristecido porque era possuidor de muitos bens. Então essa é a primeira parábola, e aqui, para Jesus explicar quais são as possibilidades de Deus, ele vai utilizar justamente essa parábola. O jovem rico, então, ele está perguntando para Deus o que ele faria para Jesus, o que ele faria para receber a vida eterna, né? A vida eterna que é entendida como vida, o próprio Criador da eternidade. Então, o jovem rico estava perguntando para Jesus como ele faria para estar ao lado de Deus, né? E aí Jesus vai responder para ele: então segue os mandamentos. E aí ele dá alguns mandamentos: honra pai e mãe, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas o jovem rico fala: não, mas eu já fiz tudo isso, né? E aí Jesus fala: bom, então se você quer ser perfeito, vende, atingir esse grau de perfeição evolutiva, vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. E aí ele não consegue, porque ele tinha muitos bens, e esse rico aqui não era um rico que tinha um carro, uma casa, não, ele era tipo arquibiliardário, ele era muito rico. Ele era tipo assim, Bill Gates, uma pessoa muito famosa, muito rica, e ele não conseguiu desapegar dos seus bens, e entristecido ele saiu. E aí Jesus vai comentar justamente essa parábola com os discípulos. Ele diz o seguinte: amém vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Porque o problema aqui não é o dinheiro, mas a utilidade que se faz do dinheiro, né? Se você usa o dinheiro apenas para você, ou seja, apenas para benefício próprio, sendo de forma egoística, então você está utilizando mal esse dinheiro. Ou então só guardando para si, não distribuindo, não gerando riquezas, né? Gerando trabalho. E aí ele vai dizer sobre esse tipo de rico, essas posses, né?
ele vai falar que é muito difícil esse rico entrar no reino dos céus. E aí ele diz: novamente vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que esse camelo simbolizava ali uma corda, né? Porque ele tinha uma outra tradução. Mas a tradição rabínica vai dizer que na Torá existe um simbolismo igual, Jesus fala, só que um elefante passando por um buraco de uma agulha. Mas como naquele contexto o camelo era usual, então Jesus utiliza o camelo. Então significaria mesmo camelo, porque Jesus estava utilizando aqui uma hipérbole, né? Alguma coisa que você veria que era impossível, não tinha como mesmo um camelo passar por um buraco de uma agulha. Então Jesus estava querendo dizer que isso era quase que impossível, né? Era muito difícil. E aí os discípulos, ouvindo isso, estavam muito espantados e diziam: então quem poderá ser salvo? Porque o contexto na época de Jesus de riqueza era que quem recebia as riquezas, quem nascia rico, quem nascia herdeiro, quem nascia, né, com muito dinheiro, era abençoado por Deus, porque eles pegavam uma parte de Deuteronômio e estudavam isso e acreditavam, então, segundo a Torá e hoje o que a gente tem de Velho Testamento, que se eu tenho muito dinheiro, eu fui abençoado. Se o outro é pobre, é porque ele foi amaldiçoado, ou seus pais também foram amaldiçoados. Ou eles têm algum pecado que não revelam para ninguém. Então a cultura da época era que os ricos eram abençoados. Hoje ainda a gente, de forma talvez inconsciente, ainda pensa nisso, né? A gente fala: eu quero abundância, então aqueles que são abundantes é porque são bem vistos, bem quistos por Deus, e aqueles que são pobres são os amaldiçoados, estão pagando, estão espiando, né? E estão provando, e os ricos não. Então, talvez de alguma forma inconsciente, a gente vem repetindo esses atavismos no pensar dessa cultura ainda judaica. E aí os discípulos viram para Jesus e falam assim: mas se ele não pode ser salvo, imagine nós, né? Porque se ele é abastado, é riquíssimo, e segundo a Torá, ele entraria nos reinos de Deus porque ele é abençoado, imagine nós, somos paupérrimos, né? Quem que poderá nos salvar, né? E aí Jesus inverte, né? E fitando, Jesus olha bem nos olhos dele e diz assim: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí que a gente vai começar a entrar na chave da interpretação aqui. O que Jesus está dizendo para eles, né? Ele está subvertendo aquela lei que eles acreditavam. Ele está explicando para os discípulos ali que não era o dinheiro que importava, mas aquilo que eles tinham no coração, a vontade de seguir o Cristo. E ele diz ali que para Deus tudo é possível. Em que sentido? Quando ele vai falar assim que um rico entrar no reino dos céus é quase que impossível, é impossível aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus tudo é possível, porque tudo se transforma. E aí vem a doutrina espírita e vai dizer o seguinte: se é impossível, né, aos homens olhar aquele rico que é egoísta, que deixou de seguir o Cristo, que não tem mais condições, para Deus, através das reencarnações, através do tempo, dos aprendizados, das experiências, da lei de progresso, que é inevitável, tudo isso é possível. Então, naquele momento, eles acreditavam que era impossível, né? E Jesus vai explicar que para Deus qualquer coisa é possível. E Emmanuel vai explicar isso no livro Bênção de Paz, capítulo 44, sobre os embaraços. Ele vai dizer que
nós passamos por vários embaraços na vida, né? Por exemplo, por erros que a gente comete, prolongando, como aquele rico, né? Que acaba prolongando os erros, reencarnação por reencarnação. Muitas vezes a gente arruina a nossa saúde, né? A gente comete os excessos, os abusos. A gente vê também outras pessoas que estão passando por dificuldades de saúde. A gente perde entes queridos, né? Muitas vezes a gente vai enfrentar aflição, tristeza. A gente vai entrar em, às vezes, negócios que não vão prosperar, né? Que vão falir muitas vezes, que são difíceis, passar por reveses financeiros, muitas vezes por injúria, né? As pessoas vão tentar nos caluniar, não nos compreendem, nos perseguem. Ou ao contrário também, a gente acaba perseguindo os outros, né? E fazendo injúria com os outros. Vamos passar por abandono afetivo, familiar, pode ser conjugal, né? Abandono dos próprios amigos, dos amigos de religião, às vezes. Então a gente vai passar por várias situações e vamos cometer essas situações também. Vamos passar por acusações indébitas, vamos fazer acusações para os outros, vamos passar por culpas que julgamos ser irreparáveis para nós mesmos, ou culpamos o outro e achamos que não vamos conseguir perdoar de jeito nenhum pelo tamanho, né, do problema ou da dor que o outro nos causou ou que causamos ao outro. E aí Emmanuel diz o seguinte: em verdade, todos nós passamos por esses embaraços dos quais somos incapazes. Porém, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Porque o que hoje nos parece impossível de mudar, pode ser também, às vezes a gente pensa que não vai conseguir mudar um vício, uma mágoa, um orgulho. Deus torna tudo isso possível através do auxílio, através das reencarnações, através das experiências. E tudo que a gente imaginava ser impossível, para Deus se torna possível, porque Ele tem mecanismos, planejamentos, que nós não conseguimos sondar, imaginar, mas que através do tempo, através das circunstâncias, tudo isso vai sendo possível, por mais que a gente ainda acredite ser impossível. E muitas vezes a gente acredita que as ideias são nossas, o trabalho é nosso, que a gente faz alguma coisa sozinho, que a gente conquista algo, mas nós esquecemos que a gente depende da nossa alma, da nossa inteligência, do nosso corpo, do nosso planeta, né? De tudo que Ele nos deu, que só é possível porque Deus nos ofertou. Então, nunca nós fizemos nada sozinhos. Jesus, em João 5:30, 40, Ele vai dizer: por mim mesmo nada posso fazer. Se Jesus diz que sozinho Ele nada pode fazer, imagine a gente. Então aqui Ele está se colocando como filho humilde, sabendo que o poder divino vem sempre de Deus. E a gente é um canal desse poder, desse amor que transpassa, né, que atravessa a todos nós. Então, nada fazemos sozinho, nada, absolutamente nada. Tudo depende de Deus e tudo é um trabalho de cooperação. A gente como ferramenta e o Criador como canal de bondade e que distribui o seu amor por onde passa. A gente só faz abrir esse canal. E Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, vai falar sobre essas possibilidades também. Ele vai dizer o seguinte: que seja qual for a perturbação que você estiver passando, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possa. Lembra-te que o Senhor Supremo pede serenidade, porque se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante,
embora a preço de sacrifício. Ele vai dizer então o seguinte: para que a gente consiga compreender o que Deus tem para nós, quais são os planos dele, a gente precisa aprender a ter essa paciência, a serenidade de esperar, porque se a gente se desequilibra, a gente não tem condições de seguir os seus ensinamentos ou mesmo compreender aquilo que ele tem para nos auxiliar. Então é aprender a ouvir, a ter essa fé de aguardar a resposta divina. Por isso que ele diz a preço de sacrifício. E os desesperados, ele diz, tornarão a harmonia. Os doentes voltarão à saúde. Os loucos serão curados. Os ingratos despertarão. Então, tudo aquilo que a gente começa a se preocupar no mundo, com as notícias que aparecem, né, na TV, na nossa cidade e tudo mais, e a gente muitas vezes se desespera, mas esse planeta está acabando, muita maldade, né? As crianças estão por aí sendo traficadas, muitas traficando os seus órgãos, e aí a gente vê aí os maltratos contra os animais, contra as crianças, feminicídios, violências e tudo mais, né? A gente vê os jovens ficando aí com crise de ansiedade, muitos atentando contra a sua própria vida. E aí a gente começa a ver as notícias e começa a entrar numa psicosfera, num desequilíbrio mental também, criando para si esse desequilíbrio também, porque a gente entra em harmonia com o desequilíbrio do mundo, com o pessimismo, com a maldade, e a gente passa a acreditar que o mundo está perdido, que é só escuridão. Chico orava, né, pedindo para que a escuridão não cegasse os seus olhos, de modo a nos dizer que a gente ore e vigie também os nossos pensamentos, para que a gente não foque só na violência, porque a gente se liga à própria violência e entra num estado perturbador. E isso vai desequilibrando a nossa mente, depois a nossa saúde, e aí quando a gente vai ver, a gente também se desequilibrou. Então, Emmanuel vai nos lembrar que Jesus falou: olha, é a lei do Senhor que a luz domine as trevas, sem ruído e sem violência. Então não precisa ter nada, não precisa acontecer nada. Tem o Eduardo, que frequentava aqui também, ele falava assim: olha, tudo está certo no mundo, porque Deus trabalha em silêncio. E já que a luz vai dominar as trevas, a gente não precisa se preocupar, que o trabalho está sendo feito da forma como tem que ser feito. E a gente precisa se concentrar no que a gente pode fazer um dia de cada vez, com aquilo que a gente consegue fazer, né? Porque não nos cabe fazer algo além das nossas capacidades, porque quando a gente acredita nisso, a gente se coloca no lugar de Deus e não de filho. O filho sabe que o pai ou a mãe faz o que é melhor para todos e que tem plena competência e controle sobre tudo, e nós não. Então, tudo está sendo como tem que ser. Porque se a gente olhar agora para o mundo, a gente fala: não tem mais jeito, não é possível. Mas para Deus tudo é possível. Tudo é questão de tempo, né? Em Eclesiastes, existe um ensinamento muito bonito, que é justamente sobre o tempo. Há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de viver e há tempo de morrer, né? Há tempo de sorrir e há tempo de sofrer. Tudo é questão de tempo. Então, tudo na vida é cíclica, tudo precisa de tempo. E a gente precisa ter essa coragem, essa revolução interior de conquistar a fé em meio às dificuldades, em meio às trevas. Porque se a gente não tiver a fé em meio às trevas, então a fé nunca existiu, né? Porque ter fé quando existe luz é muito fácil, mas quando as coisas ficam difíceis, é difícil continuar. Então é preciso que a gente exercite essa fé, acreditando mesmo quando tudo parece estar perdido,
sabendo que para Deus tudo é possível. E aí Emmanuel vai dizer, recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e paz. Tem seu momento de doer, tem o seu momento de sofrer, mas é como essa nuvem que está chovendo. Hoje está chovendo, está sombra, amanhã já vai vir sol. E isso tudo vai passar. A gente não sabe quando, mas vai passar. Não ouvides, não esqueça, né? A palavra do Mestre, quando ele afirmou que a Deus tudo é possível. E garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então, Emmanuel vai ser incisivo aqui, ele vai dizer, acredite, né? E para que você possa descansar, refugie-se nele. Coloque sua fé, seja filho. Não queira controlar e comandar as coisas, apenas seja orientado por ele. Paulo vai dizer, né, que embora a gente veja as notícias cada vez piores, né, e a gente às vezes se revolta com a violência, com a maldade, né, e aí Paulo vai dizer assim, olha, onde aumentou o pecado, a graça transbordou. Que isso quer dizer que quanto mais são os necessitados, mais misericórdia divina, mais oportunidade eles têm para se regenerar. Então, quanto mais a maldade impera, mais Deus gera misericórdia para que estes também caídos se reergam. Porque nós também fomos esses caídos um dia e hoje já não somos mais. Já estamos tentando levantar, embora a gente caia, ainda não mais desastrosamente, insistindo no mal, se comprazendo no mal e tendo prazer em praticar as crueldades. Nós já queremos mudar, isso é um grande avanço. Quando a gente já está nesse percurso, é preciso que a gente olhe para aquele que ainda não tem capacidade de entender o que é o amor, o que é compaixão, o que é misericórdia, e que a gente estenda as nossas vozes, os nossos corações em preces, para que essas criaturas dementadas e inconscientes possam ter a mesma oportunidade que tivemos e possa também se regenerar através das próprias consciências. Saibamos que eles também precisam de ajuda, assim como nós precisamos. Então, que deixemos as críticas de lado e o mal de lado, que possamos nós, então, sermos essas ferramentas do alto, canalizando o amor de Deus para levar essas preces, essas criaturas que precisam. No mundo já existe muita gente que critica, que humilha, que condena, que julga, mas precisa de muito mais braços do Cristo, vozes do Cristo, coração do Cristo, para que esses também tenham condições de se regenerar. E quanto mais preces, mais orações, mais vibrações, mais eles vão ter chance de absorver e tomar consciência daquilo que fizeram. E aí a gente fala sobre essa impossibilidade, né? E sobre a psicopatia da forma cruel, serial killer, né? Estudos dizem que eles não têm uma parte do cérebro, né, que seria o córtex pré-frontal, que é responsável pelo sentimento. Então, por isso eles não têm empatia, eles não sentem o outro, né? Eles não têm condição de sentir o outro como um ser que pensa, que sofre, que sente. Então, eles não têm essa muita capacidade, eles não têm capacidade nenhuma de empatia. Então, o outro acaba sendo um objeto, como essa cadeira, como uma bolinha, que eles podem fazer o que eles quiserem. E aí, como a crueldade ainda impera nessas pessoas, eles acabam matando e não sentem culpa, remorso nenhum. Por isso que não há, muitas vezes, não há emoção, né? E quando há emoção, é uma emoção treinada para que o outro sinta a pena deles. Então, eles treinam, né? E não é gerado nenhum tipo de emoção. E tem um caso que está no YouTube,
o assassino de Green River, que é um serial killer que matou muitas mulheres. E no julgamento dele, foi permitido que os familiares fossem lá falar com ele, né? E a maioria dos familiares chegavam e diziam: você é um monstro, você tem que ser morto, você tem que ser decapitado, tem que fazer a mesma coisa que você fez com as minhas filhas, porque afinal eram filhas. E ele matava com requintes de crueldade aquelas mulheres. A família sofria muito. E foram vários pais, mães, e julgando ele, e condenando, e chamando, né, xingando ele, com muita violência. E ele não demonstrava como um psicopata, ele não demonstrava emoção nenhuma. Para ele, uma frieza, as pessoas estavam ali e ele simplesmente ignorava. E aquilo, né, repercutia ainda mais o ódio dos familiares, até que chega um senhor. E ele diz o seguinte, chama ele pelo nome e diz o seguinte: o senhor, eu sou cristão, e o senhor me fez viver a minha fé de uma forma muito difícil, porque, segundo o Cristo, eu preciso te perdoar, e você me causou muita dor matando minha filha, mas eu venho aqui dizer ao senhor que eu te perdoo, em nome do Cristo. Quando ele diz isso, o que era impossível se tornou possível. Aquele psicopata, que não tinha condições nenhuma de ter emoções, começa a chorar copiosamente, com uma emoção verdadeira, onde ele suspirava. Talvez ali um certo remorso, um certo arrependimento haveria nascido naquela consciência, naquele momento em que um cristão teve a coragem de professar a sua fé, de vivenciar a sua fé através da prática de um acidente, né, de um crime brutal que foi cometido com a sua filha. E naquele momento, aquele psicopata passa a sentir. Então a gente vai vendo que tudo que a gente imagina, e a gente pode relembrar das nossas próprias vidas, dos nossos próprios percursos. Quantas vezes a gente estava numa fase difícil, numa fase que a gente pensava que daqui eu não saio, isso vai ser o resto da minha vida. E achava que tudo era impossível de acontecer, e as coisas se modificaram, foram possíveis. Então é isso que Jesus está falando, que tudo é possível para Deus, para a gente não desanimar, para a gente não desacreditar, para a gente não parar de confiar, né? Tem no filme Paulo e Estevão, Paulo, apóstolo do Cristo, tem uma cena que Lucas vai visitar Paulo na prisão, e Lucas está perplexo, porque os romanos estão empalando, né, os judeus e queimando em praça pública como se fossem luminárias, se colocavam assim, crianças, mulheres. E aí ele entra muito nervoso e fala: Paulo, esse mundo tá louco. E olha só que é o que a gente fala hoje em dia. Esse mundo tá louco, né? Pobres passando fome na rua, né? Crianças sendo mortas, as pessoas sendo queimadas, vivas. E aí a gente, trazendo para o nosso mundo, é o que a gente vê, né? As crianças continuam sendo traficadas, as mulheres também, órgãos sendo vendidos sem a gente saber. Quando a gente fica sabendo das maldades, os sacrifícios aí dos animais, com requintes de crueldade, a gente vai tomando consciência das guerras e a gente vê esse mundo tá perdido. É meio como Lucas chamando para Paulo e falando assim: olha, esse mundo não sabe nada do que é o amor. E aí Paulo volta para Lucas e diz assim:
E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Ele vai falar assim, não. Amor é o único caminho. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e não procura os seus interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. É para a gente compreender que esse amor, se a gente tirar a palavra amor e colocar Jesus, ou tirar a palavra Jesus e colocar Deus, a gente vai compreender que esse amor é o amor incondicional de Deus, é a misericórdia divina. Então, nada do que possa escurecer os nossos olhos vai permanecer. Tudo que a gente acha que é ruim, que é mal, vai passar. Porque lembra das luzes que vencem as trevas. E lembra das possibilidades de Deus. Tudo para Deus é possível. E aí eu finalizo com um poema de Santa Teresa d'Ávila, que diz o seguinte: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue, com grande entrega. E venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. Santa Teresa de d'Ávila. Obrigada a todos. E vamos neste momento manter os olhos fechados, o pensamento em Jesus, agradecendo toda a espiritualidade pela palestra, as palavras desta noite, essas reflexões, que possamos refletir mais sobre essas palavras, que busquemos mais os estudos, busquemos nos aproximar do nosso mentor, escutar as suas inspirações e trilhar sempre o caminho do bem. Mantenhamos-nos em silêncio, aguardando o momento do passe, e que Jesus, nosso irmão, mestre, modelo e guia, esteja sempre conosco. Assim seja, graças a Deus.